Olá pessoal, tudo bem? Agora nós iremos fazer 10 questões relacionadas ao Estatuto da Criança e do Adolescente. Então esta aula são para todos em que no seu edital contempla o Estatuto da Criança e do Adolescente. O que nós iremos discutir aqui? Olha, correção e comentários de 10 questões referentes aos artigos 1º ao 32 do ECA. Estatuto da Criança e do Adolescente. A correção dessas questões, pessoal, estarão disponível no fim da playlist das aulas aí do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente. Então vamos lá. Primeira questão. Essa questão cai muito, então por isso que eu coloquei ela. Questão número 1. De acordo com o artigo 2º da Lei 8.069, considera-se criança para efeitos desta lei, ITA, a pessoa até 12 anos de idade, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. ITB, a pessoa até 12 anos de idade completos, e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. ITC, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 e 18 anos de idade. ITD, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 13 e 18 anos de idade. ITE, a pessoa até 12 anos de idade incompletos, e adolescente, aquela entre 12 anos de idade incompletos e 18 anos de idade. Paralise o vídeo e veja qual é a opção correta. Depois você comenta no vídeo se você acertou ou não. Então vamos lá, olha. De acordo com o artigo 2º, considera-se criança para efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Parágrafo único. Nos casos expressos em lei, aplica-se excepcionalmente este estatuto às pessoas entre 18 e 21 anos de idade. Então acertou quem marcou a letra C. Então, de acordo com o artigo 2º da Lei 8.069, considera-se criança para efeitos desta lei a pessoa até 12 anos de idade incompletos e adolescente aquela entre 12 e 18 anos de idade. Então vamos agora para a questão número 2. Questão número 2. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão punido na forma da lei qualquer atentado por. Paralise o vídeo aí e veja qual é a opção correta. ITA, ação ou omissão a seus direitos fundamentais. ITB, omissão a seus direitos fundamentais. ITC, aos seus direitos fundamentais. ITD, negligência ou omissão a seus direitos fundamentais. ITE, ficar atento ou omissão aos seus direitos fundamentais. Paralise o vídeo e veja qual é a opção correta, depois veja se você acertou. E fala para mim aí nos comentários, ok? Então vamos lá, olha. Artigo 5º. Nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Então acertou quem marcou a letra A. De acordo com a questão número 2, nenhuma criança ou adolescente será objeto de qualquer forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão, punido na forma da lei qualquer atentado por. Então, quem marcou a letra A acertou ação ou omissão aos seus direitos fundamentais. Agora a questão número 3. Vamos lá. No artigo 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente, tem direito à proteção à vida e à saúde mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam, ITA, que desenvolva na forma harmônica, ITB, desenvolver de forma digna conforme prevê a lei, ITC, ter clareza de seus direitos, ITD, desenvolver sadio e harmonioso, ITE,
o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Paralise o vídeo e vamos ver aí quem acertou. Então, vamos lá. Artigo 7º. A criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Então acertou quem marcou a letra E. No artigo 7º do ECA, a criança e o adolescente têm direito à proteção, à vida e à saúde, mediante a efetivação de políticas sociais públicas que permitam o nascimento e o desenvolvimento sadio e harmonioso em condições dignas de existência. Questão número 4. Incluído pela Lei 13.798, de 2019, no artigo 8º-A do ECA, fica instituído a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizado anualmente em que semana, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência. Então nós temos aí, olha, item A, na semana que inclui o dia 1º de janeiro, item B, na semana que inclui o 1º de fevereiro, item C, na semana que inclui o dia 1º de março, item D, na semana que inclui o 1º de abril, item E, na semana que inclui o 1º de maio. Então vamos ver quem acertou essa. De acordo com o artigo 8º-A, fica instituída a Semana de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente na semana que incluir o dia 1º de fevereiro, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a reunião de incidência da gravidez na adolescência. Então, quem marcou a letra B acertou. Por quê? Incluído pela Lei 3.798 de 2019, no artigo 8º-A do ECA, fica instituído a Semana Nacional de Prevenção da Gravidez na Adolescência, a ser realizada anualmente em que semana, com o objetivo de disseminar informações sobre medidas preventivas e educativas que contribuam para a redução da incidência da gravidez na adolescência, item B, na semana que incluir o dia 1º de fevereiro. Questão número 5. Redação dada pela Lei 13.010, de 2014, no Estatuto da Criança e do Adolescente, no artigo 13, nos casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus tratos contra criança ou adolescente, serão obrigatoriamente comunicados ao ITA, Conselho Escolar da respectiva unidade, sem prejuízo de outras providências legais. Item B, Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Item C, diretor escolar, sem prejuízo de outras providências legais. Item D, aos responsáveis, sem prejuízo de outras providências legais. Item E, Conselho Tutelar da respectiva cidade, sem prejuízo de outras providências legais. Artigo 13. Os casos de suspeita ou confirmação de castigo físico, de tratamento cruel ou degradante e de maus-trato com criança ou adolescente serão obrigatoriamente comunicados ao Conselho Tutelar da respectiva localidade, sem prejuízo de outras providências legais. Tem lá, conselho, na letra B tem Conselho Tutelar da respectiva localidade. Letra E tem Conselho Tutelar da respectiva cidade. Tá vendo, pessoal? Conselho Tutelar da respectiva localidade. Tá vendo? Olha, eles trocaram a palavra localidade por cidade. Então, quem marcou a letra B, acertou. Questão número 6. No artigo 16 da Lei 8.069/90, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. 1. Ir e estar nos lagradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados as restrições legais.
2. Opinião e expressão. 3. Fé e culto religioso. 4. Brincar e praticar esportes. 5. Participar da vida familiar somente, sem discriminação. 6. Participar da vida social na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, olha, quais itens são apresentados na forma em que está no artigo 16 da lei? Então, vamos lá. Então, seria correto assim, olha. Artigo 16. O direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. 1. Ir, vir e estar nos lagradouros públicos e espaços comunitários, ressalvados as restrições legais. 2. Opinião e expressão. 3. Crença e culto religioso. 4. Brincar, praticar esporte e divertir-se. 5. Participar da vida familiar e comunitária sem discriminação. 6. Participar da vida política na forma da lei. 7. Buscar refúgio, auxílio e orientação. Então, olha aqui, ó. Então, de acordo com a questão número 6, no artigo 16 da Lei 8.069/90, o direito à liberdade compreende os seguintes aspectos. Então, quais itens são apresentados na forma da lei do artigo 16 da lei? É o item B, que é o 2 e 7. Questão número 7. Castigo físico, ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em item A, sofrimento e tristeza. Item B, lesão ou tratamento de punição. Item C, sofrimento físico ou lesão. Item D, sofrimento psicológico ou lesão. Item D, lesão ou tratamento desumano. Parágrafo único. Para os fins desta lei, considera-se um castigo físico a ação de natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em item A, sofrimento físico ou lesão. Então, sofrimento físico ou lesão. Então, quem marcou a letra C, acertou. Questão número 7, castigo físico, ação da natureza disciplinar ou punitiva aplicada com o uso da força física sobre a criança ou adolescente que resulte em item C, sofrimento físico ou lesão. Questão número 8. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhada, item A, ao pai responsável, item B, à Justiça da Infância, item C, à família substituta, item D, ao hospital onde foi feito o parto, item E, à Justiça da Infância e da Juventude. Artigo 19A. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhado à Justiça da Infância e da Juventude. Então, ela será encaminhada à Justiça da Infância e da Juventude. Então, quem marcou a letra E, acertou. Questão número 8. A gestante ou mãe que manifeste interesse em entregar seu filho para adoção, antes ou logo após o nascimento, será encaminhado à Justiça da Infância e da Juventude. Questão número 9. A falta ou carência de recursos materiais, aí você vai completar essa parte aí, suficiente para a perda ou suspensão do pátrio poder familiar. Complete o espaço de acordo com os itens abaixo. Item A é motivo, item B é, item C não constitui motivo, item D constitui e item E tem motivo. Vamos ver quem acertou? Então olha aqui, ó, porque de acordo com o artigo 23, a falta ou a carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do pátrio poder familiar. Então acertou quem marcou a letra C. Questão número 9. A falta ou carência de recursos materiais não constitui motivo suficiente para a perda ou suspensão do pátrio poder familiar. Complete o espaço de acordo com os itens C. Não constitui motivo. Quem marcou a letra C, acertou. Agora a última questão, olha, questão número 10. A colocação em família substituta não admitirá a transferência da criança ou adolescente
a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização. Item A, judicial. Item B, governamental. Item C, legislativa. Item D, do Conselho Tutelar. Ou item E, eminente. Artigo 30. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros, a entidades governamentais ou não governamentais, sem autorização judicial. Então, quem acertou a letra A, acertou. Questão número 10. A colocação em família substituta não admitirá transferência da criança ou adolescente a terceiros ou a entidades governamentais ou não governamentais sem autorização, item A, judicial, sem autorização judicial. Então, pessoal, nós ficamos por aqui nesta aula. Estas aulas do ECARS, elas são gratuitas. Então, a única coisa que eu peço para vocês é que se inscrevam no canal e ativem as notificações, porque todas as aulas gratuitas, elas irão aparecer para vocês aí nas notificações. Então, por isso que é importante que vocês ativem as notificações aí para quem quiser continuar estudando com o nosso material, que são disponibilizados gratuitamente, tá? Um deles é o ECA, o Estatuto da Criança e do Adolescente, as Leis, Diretrizes e Bases. Alguns conteúdos aí nós disponibilizamos aí gratuitamente no canal. Então, a única coisa que eu peço para vocês é que se inscrevam e ativem as notificações, tá, pessoal? Então, um grande abraço e aguardo vocês aí nas próximas aulas.